Bem, seja bem-vindo a mais uma aula com o formador Emerson Santana, na UFCD 10876 Enterprise Process Mining. Nessa sessão, você estará a ver sobre insights automáticos. O que vem a ser isso? É a extração de informações relevantes sobre o desempenho e eficiência de processos. Ou seja, extrair informações, obter informações que são relevantes, né? São importantes para o desempenho, né? Para que haja uma eficiência nesse processo. Então, nisso nós temos os gargalos, né? Algo que está ali a impedir, né? O funcionamento do processo, tá? A eficiência. Alguns desvios. Se, por exemplo, algum serviço, alguma atividade não está relacionada, né, àquela atividade, aquele horário, a um utilizador, a um case ID, que é um código, tá bem? E também ele envia também potenciais melhorias, ou seja, como fosse uma dica, sugestão, olha, para fazer isso é bom você fazer dessa forma assim, 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 tá bem? Ok? Muito bem. Vamos à prática. Como seria isso na prática? Né? Nós vamos utilizar no Python com AI, né? Nós estamos a trabalhar com inteligência artificial, mas hoje nós vamos trabalhar com uma biblioteca. E a biblioteca é a biblioteca Panda. Desculpa, não é essa aqui, né? Então, desculpa. Biblioteca, brincadeiras à parte, é a biblioteca Pandas, tá bem? Certo? Nós temos que instalar ela, né? Claro, né? Vamos instalar pip install pandas, a minha já está instalada. Ok? E vamos dar um exemplo, tá bem? Então, onde nós vamos extrair essas informações? Em um ficheiro no Excel, folha de cálculo, tá bem? Aqui nós temos o Case ID, é o caso, o ID do caso, né? Então aqui sempre vai ser um, porque é um único processo. A atividade pode estar A, B e C, por quê? Vamos supor que aqui A seria início da atividade, tá bem? B seria o desenvolvimento do processo dessa atividade. E o C seria o fecho, ou seja, a parte final, o término, tá bem? O termo, ok? Certo? E aqui nós temos timestamp, que é basicamente hora e data das execuções dessas atividades. Então aqui temos a data, mesma data, mesmo dia, tá? E horas, que vocês veem que aqui difere os minutos. Então começou no dia 1/1 de 2024 às 10 horas esse processo, tá? Certo? E houve aqui uma mudança de 30 minutos, né? Depois de 30 minutos, às 10h30, depois pulou para 12, tá? Isso aqui há um intervalo, tá bom? Certo? Entre eles. O que poderia ocorrer aqui? Se o processo fosse normal, né? Ele poderia trabalhar normalmente, sem ter uma paragem, uma parada, né? Mas aqui houve alguma coisa, houve alguma paragem, ou seja, nós tratamos isso como fosse um gargalo, houve alguma coisa ali que parou o processo, ele poderia ir direto, tá bem? Tá certo? Eu poderia também usar um exemplo também, por exemplo aqui, esse código aqui, 1 pode ser qualquer outro código, tá? Mas poderia ser também uma atividade, por exemplo, atividade que iniciou, vamos supor, atividade esportiva, né? Desporto, né? Por exemplo, começou a correr, né? Aquelas corridas, né? Que faz nas áreas de exercícios e desporto, tá? Então começou a correr no meio, no andamento, né? Como se fosse uma corrida de São Silvestre, por exemplo, né? Iniciou, que é o A, B seria no meio, no andamento, no decorrer do processo, tá? E aqui, né, é o fim, a fase final. Então tudo na mesma data, mas aqui no meio houve alguma coisa. Então quando houve alguma coisa, é aí onde o sistema, os insights, eles mostram informações, tá bem? Que eu mostrei para vocês, pode ser ali um gargalo, entre outros, tá bem?
Ok, então aqui é o seguinte, no nosso exercício, né, nós vamos trabalhar com a questão do VS Code. Nós vamos aqui primeiro ver aqui o nosso primeira folha de cálculo, tá? Como eu mostrei para vocês, que é o Excel, tá bem? Ok, está aqui o mesmo exemplo. Aqui, ó, vou deixar aqui como 30, tá? Conforme está lá no exemplo, ok? Tá? Vou guardar aqui e salvar, certo? Vou no VS Code, o código já está pronto, né? Vou deixar vou deixar a indicação e até o ficheiro, o arquivo disponível para vocês, tá? Então aqui é o seguinte, né? Então tá todo explicado, tá todo bem no jeito para vocês perceberem, tá bom? Certo? O ficheiro, o nome dele é eventlog.scv. Aquele ficheiro, esse do Excel, tá? Pode observar, tá? Que o nome dele é eventlog_log.csv, tá? Voltando aqui no VS Code, olha aqui, ó, você pode observar que estão aqui, tá? Dessa forma. E esse código em Python, ele através da biblioteca pandas e também aqui, ó, vamos importar o CSV, né, que é aquele ficheiro, né, irá fazer o carregamento. Primeiro vai ser a importação das bibliotecas. Segundo, o carregamento. Terceiro, a detecção da coluna de timestamp, né, nesse caso detectar o tempo, ok? E depois aqui verificar se a coluna já possui algum nome comum de timestamp. A seguir, né, se não encontrar pelo nome, tenta converter pela coluna para datetime, tá bem? Certo? E a quarta função aqui, ele vai calcular o sojourner time, tá? Certo? O que vem a ser isso? Aqui nós temos uma função, né? Função def calcular underscore sojourn, também com parâmetro def. Tá? O que vem ser o sojourn? Sojourn é o tempo em que a atividade dura em segundos, tá bom? Certo? Pronto, depois vem o quinto, que ele vai calcular o gargalo, tá certo? Então ele chama a função e obtém um tempo médio por atividade, tá? Depois ele mostra o tempo médio de cada atividade em minutos e, né, por fim, identifica a atividade que leva mais tempo, ou o gargalo do processo, e exibe tempo médio, tá bom? Certo? Ok? Muito bem, então foi executar isso aqui, ó, eu já executei, vou executar novamente para vocês verificar, certo? Como é que funciona isso aqui na prática. É bom mostrar para vocês terem uma ideia do que nós estamos a falar, tá bem? Então, enquanto ele processa cá, eu vou mostrar que ele já vai mostrar a seguir, né? Então, por exemplo, aqui, ó, que foi o anterior, né? O anterior aqui, ele está calculando, já está vendo o novo que está aqui, ó, por 30 minutos. É assim. Em A, ele colocou que tem 30 minutos e B, 90 minutos. Então, o gargalo principal B, o tempo, a média, é de 90 minutos. Ou seja, o que é que ele viu aqui? Né? Que entre 10 e 10 e meia houve 30 minutos. Tá certo? Tá? E de 10 e 30, né, a aqui nesse caso 12, tá bom? Houve 90 minutos, tá bom? Então aqui para a letra B, o tempo médio, né, é de 90 minutos, tá bem? Ok? Então muito bem, tá? Essa foi a nossa sessão de hoje, a nossa sessão, tá ok? Falar sobre insights automáticos. Eu vou deixar os PDFs e o vídeo para disponível para vocês, ok? E a nossa tarefa é trabalhar, criar os insights. Então vamos criar um ficheiro numa folha de cálculo no Excel e fazer com que ele possa fazer os insights automáticos. Um forte abraço, até a próxima aula, tudo correr bem, fui!